Já de volta. E olha, com muitas participações. A gente colocou aqui nas redes sociais a seguinte pergunta, né? Se você se preocupa com o horário em que você vai dormir, você pode participar com a gente através do facebook.com/seu programa e também através do Twitter, o @seu programa. Aí a Vitória Letícia, não vou perder, esse assunto é pra mim. Amanda Roberta de Almeida, isso é pra mim também, e deu risada aqui. Tânia Alves de Lima, me importo sim, o que não consigo é dormir no horário que eu deveria. Problema de muita gente, né? Richarli Gonçalves, eu sempre planejo dormir às 10 da noite, por ter que acordar antes das 6, mas sempre durmo pra lá das 10h30, 11 da noite. Sei que isso tem me deixado um pouco, na verdade muito, estressado no dia a dia. Mas durmo tarde devido a passar o dia trabalhando, aí quero aproveitar a liberdade para curtir as horas em casa. Acho que muitas pessoas acabam tendo essa mesma situação. Essa é uma questão, né? Porque o pessoal trabalha durante o dia todo, quando chega em casa, não quer também já chegar em casa e dormir, né, doutor? Quer curtir um pouco dessa liberdade que o Richarli falou. Agora eu cuido da minha vida, faço o que eu bem quero fazer as coisas que me dão prazer. E aí vai protelando o sono. A verdade é que a jornada de trabalho está cada vez mais aumentando, né? As pessoas estão trabalhando mais e mais e não estão dando o tempo necessário que o seu organismo precisa para dormir. É fato e já é sabido por todos que a gente precisa entre 7 e 8 horas de sono. O excesso é prejudicial, menos do que isso vai ser prejudicial do mesmo jeito. O ideal é o quê? Você dormindo 7 e 8 horas por dia, trabalhando, fazendo a sua jornada de trabalho e saindo da sua jornada de trabalho, praticando exercícios físicos, quando você chegar em casa, o seu corpo vai pedir para você dormir. Então já tá aí uma dica, exercício físico. Exercício físico é a alma do negócio. Você tem que praticar exercício. Se não praticar exercício, vai trazer prejuízo à saúde. Mas não é só o exercício físico que acaba melhorando a saúde de ninguém. Tem outras coisas. Esses profissionais da noite, o que eles costumam fazer? Trabalham a noite toda e quando chegam em casa, dormem o tempo inteiro. Acordam, tomam banho e vão para o seu trabalho. Isso é ruim também. E não é vida, né? Não é vida e não deve ser feito, porque existem algumas coisas que a gente precisa produzir. Uma delas é a vitamina D. A gente precisa produzir e o organismo não pode entrar em carência. E o que acontece? Se você não tomar sol, não vai ter produção de vitamina D. Você vai acabar trazendo mais prejuízo ao seu organismo. Mesmo trabalhando à noite, a gente precisa comer, se alimentar de forma decente. Se não fizer isso, não vai ajudar a nossa saúde. Então 2 dicas aí, exercício físico e sol. Se você trabalha à noite e dorme o dia inteiro, o sol tem uma função primordial no nosso organismo, que é a única forma de produção da vitamina D. De produção da vitamina D. Então tem que tomar sol em algum momento do dia aí, nem que seja 10 minutinhos. Tem que tomar sol. Uma outra participação, a Sandreli Naon, ou Nahon, não sei. Eu me importo muito com o horário de dormir. Sei que é muito importante dormir cedo, mas não consigo, principalmente agora que estudo e com o meu bebê pequeno, é muito difícil, não perco o meu programa. Obrigado, Sandreli, muito obrigado. Essa é uma outra questão, as mães que têm bebê, né? Mas isso é passageiro. Isso é só transitório aí. Isso, a gente sabe que durante esse período a criança tende a despertar um pouquinho mais durante a noite para fazer as suas mamadas regularmente, a cada 2, 3 horas, ela acaba acordando. E a mãe acaba acordando também. Mas isso é uma situação passageira, não é uma situação que vai trazer tanto prejuízo para a vida, porque dura ali em torno de 4 a 6 meses, mais ou menos. Não vai sobressair isso, não vai aumentar isso daí. O problema é quando isso é parte da rotina mesmo, né? O problema é quando ele é profissional da noite. Anos e anos. Aí ele tem que tomar alguns cuidados para não desenvolver algumas doenças. Existe uma agência chamada Agência Nacional de Medicina do Trabalho. Ela é responsável por cuidar desses profissionais da noite. E ela já tem nos mostrado, através de alguns estudos, que esses funcionários, esses profissionais da noite, desenvolvem algumas doenças que são as doenças da moda, como a hipertensão arterial e a diabetes, sem contar a obesidade. É muito comum hoje você ver esses profissionais da noite. Se a gente reparar na reportagem que foi feita pelo repórter ali, a maioria dos profissionais eram no mínimo acima do peso. Então é muito comum o profissional da noite adquirir um peso maior, porque ele vai acabar compensando esse tempo, uma forma dele conseguir controlar, comendo de forma assim exagerada. Essa é a verdade, então a gente precisa controlar isso. Tem alguns hormônios que acabam atuando, a leptina, que é um hormônio da saciedade,
esse hormônio é produzido pelo tecido adiposo. E o que acontece? Se você não tem uma produção de forma eficiente desse hormônio, a sua sensação, ela fica diminuída e você tende a comer mais. Tá, isso é prejudicial. Sempre com fome. Agora, tem uma questão aqui que a Flavinha Couto, que sempre participa com a gente, colocou. Sei que deveríamos dormir na hora certa, mas é complicado, viu? À noite sou mais criativa. E o que não dei conta de fazer de dia, à noite dá certo. Sempre assim. Eu estava conversando com a Bianca falou, né? Não, eu durmo cedo e tudo mais, eu também sou assim. Agora, eu percebo que toda pessoa que tem um talento mais artístico é o pessoal da madrugada, onde de noite vem a inspiração. Por que isso acontece, doutor? Tem resposta para isso? Resposta fisiológica não existe. Uhum. O que acontece é o quê, Wagner? À noite, o ambiente é mais tranquilo, você está mais centrado no que você está exercendo. Então, assim, as suas atividades acabam sendo o quê? As suas atividades na parte criativa. Você sentar, escrever alguma coisa, compor uma música. Você vê que a maioria dos compositores, eles compõem durante a noite. Por quê? Porque o ambiente é propício para aquilo. É tranquilo, não tem ninguém gritando no seu ouvido, não tem ninguém fazendo nenhum tipo de barulho que vá distrair você. Então, é isso que a gente acaba assimilando, que é em decorrência da tranquilidade do ambiente que eles acabam exercendo essas atividades de forma mais criativa. Mas não que é o certo, porque, na verdade, à noite, se você fica acordado, você acaba se expondo, como eu falei, aos hormônios estressores, como a catecolamina, o cortisol, e isso vai acabar trazendo uns prejuízos para a sua saúde, como a hipertensão arterial e a diabetes. Isso não é a melhor forma de você lidar. Então, dicas aí para quem tem os profissionais da noite. Você falou exercício físico. Vamos lá. Alimentação saudável. Isso. Então, não dá para ficar comendo demais, compensando esse trabalho durante a noite. E tem que fazer as 3 refeições. Mesma forma como os profissionais do dia tomam um café da manhã, almoçam e jantam, o profissional da noite tem que fazer a mesma coisa. Intervalinho de 5 horas aí. Ele tem que se adaptar àquilo. Não adianta comer como um boi. À noite, jantar, comer muito, não adianta. Porque isso vai acabar fazendo com que o organismo dele distribua o fluxo sanguíneo de forma equivocada. E aí o que acontece? Ele vai ter mais cansaço, vai desenvolver mais doença. Não é interessante. Então, o interessante é que ele faça as 3 refeições, adaptando ao horário dele, do mesmo jeito que ele consiga dormir às 7 horas do dia no mínimo e praticar os seus exercícios. Então, vamos lá. Ele tem que comer bem. Fazer exercício. Ele tem que descansar, ele tem que conseguir criar meios de dormir no mínimo aí 7 horas por dia e no máximo 8 horas, não passar 12 horas dormindo. Ele tem que tomar sol, ele tem que ir para o dia, ver o sol brilhar, produzir vitamina D. Fora isso, ele tem que respirar uma coisa muito difícil em São Paulo, que é o ar puro. Mas ele tem que respirar, tem que ir lá praticar e respirar o ar puro. Fora esses 5 hábitos, se ele conseguir manter, vai ser de forma assim, para a saúde dele tão significativa, ele tem que ter um fator espiritual. A gente acredita que ele tem que confiar em alguma coisa. Para quê? Para que isso traga para ele uma autoconfiança e ele consiga melhorar o seu dia a dia. A confiança em Deus que a gente também acredita. E existem vários estudos dessa relação entre fé e saúde. Entre fé e saúde. A gente acredita que você, acreditando em Deus, você consegue fazer coisas assim milagrosas. Agora, beber a água também, né? Boa, estava esquecendo desse ponto. Eu fiquei pensando, porque a gente está acostumado durante o dia, agora eu fiquei pensando vezes aqui que eu tive que avançar um pouquinho no horário. A gente não bebe água. E a gente acaba esquecendo. Ou substitui o líquido por outras coisas. Vai beber suco. Os profissionais da noite, para ficar acordado, vão beber o quê? Aquelas bebidas que são estimulantes do sistema nervoso central, que não é bom, acabam já fez ficando programa sobre isso aqui, viciados nisso. Isso não é bom, não adianta praticar isso. Então tem que beber água. Para cada corpo, para cada densidade corpórea de cada indivíduo, existe uma medida certa. Mas tudo aí girando em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia. É claro, em algumas exceções, os pacientes que são nefropatas, como esse estudo foi feito pelo pessoal da nefrologia, alguns pacientes são nefropatas que têm restrição a líquido. E aí é por decorrência de uma insuficiência renal. Aí é outro caso.
Mas assim, de um modo geral, as pessoas que não possuem restrições líquidas têm que beber em torno aí de 1,5 litro a 2 litros, cada um de acordo com o seu peso. Aí eu agora também fiquei pensando, quero até voltar um pouquinho no assunto da alimentação, porque de repente o pessoal tem o hábito de trabalhar e ir a madrugada toda, chega em casa no amanhecer, bate um pratão porque tá com fome e vai direto para a cama dormir. E vai dormir. Não, isso não Esse excesso de alimento também atrapalha na qualidade do sono. Atrapalha, porque nesse período do sono o organismo ele tem que estar produzindo algumas substâncias que ele vai acabar não conseguir produzir em decorrência de toda a estase gástrica que o próprio corpo da pessoa vai estar. Então assim, ele vai estar adaptando a quê? Aquele processo digestivo, vai começar a fazer a digestão num período de repouso, que é totalmente contrário. Então, independente de dormir no horário certo, dormir durante a manhã, começar o sono durante a manhã, essa alimentação ela tem que ser bem leve. Balanceado. O que a gente tem que ter em mente é que as 3 refeições têm que ser feitas. Você tem que tomar o café da manhã, você tem que almoçar e você tem que jantar. Lembrando sempre aquele princípio da escolinha. Lembra a professora de escolinha que falava assim, ó, você tem que comer como um rei no café da manhã, como um príncipe no almoço e como um mendigo no jantar? É a mesma coisa. É a regra para o pessoal da madrugada também. Também, só que ele vai ter que se adaptar. Entendeu? Ele não vai comer, o café da manhã dele não vai ser a principal refeição dele, não pode. Porque aquela refeição é aquela refeição que ele vai fazer e depois ele vai dormir. Então tem que ser a refeição leve. Ele dormiu, ele acordou, aí sim ele vai fazer a refeição dele como um rei. Ele está fazendo o caminho contrário. O caminho contrário. Lembrando também, Wagner, que assim, esses profissionais, eles tendem a desenvolver problemas de saúde, mas eles não são os principais alvos das patologias. As pessoas que tornam o seu sono de forma irregular, cada dia dormindo num horário, um dia dorme às 3 da manhã, no outro dia dorme às 8 da noite, Tá. Isso é pior. Então, o pessoal que mantém uma rotina, por exemplo, o locutor aí da madrugada, ele sempre vai dormir naquele horário no contrafluxo do restante do mundo ali, mas ele tem um horário fixo de repente. Então, isso é bem melhor do que aquela pessoa que tem uma rotina louca, cada hora tá com um horário diferente. Isso é muito pior. O pessoal da neurologia diz que é melhor você ter horário para tudo. O pessoal que estuda, principalmente essa questão, diz que é melhor você ter horário para tudo do que você ser uma pessoa desregrada. Isso é pior, porque o seu ciclo circadiano ele fica confuso. Completamente ele está descontrolado. acostumado a repousar em determinado período e entrar a atividade em outro. Quando ele faz isso, ele está trabalhando de forma correta, independente se é o dia ou se é a noite. É claro que você seguindo o fluxo normal é sempre melhor. Só que quando você quando você começa a fazer desse ciclo uma confusão, não tendo horário para nada, o que acontece? Começa a surgir algumas patologias bem piores do que a hipertensão e a diabetes. Tem um estudo dinamarquês que tentou comprovar o surgimento de câncer de mama em mulheres que eram profissionais noturnas. Em decorrência do quê? Dessa alteração celular que ocorre, o ritmo circadiano não consegue trabalhar com como eu posso dizer, com as células de forma correta e elas acabam passando o seu estágio de vida, o seu período de vida, elas acabam aumentando. Aumentam o seu período de vida, surgem desordens nos nossos cromossomos, o que é o famoso câncer. Eu tenho até um dado de pesquisadores franceses do Instituto Nacional da Saúde e Pesquisa Médica. Eles analisaram o efeito do trabalho noturno em 3.000 mulheres no país e descobriram que 30% tem maior risco de desenvolver câncer de mama. Em decorrência dessa alteração do ritmo circadiano. Agora, até tem uma pergunta aqui do pessoal do Switch. Quem fez a pergunta, Leilani? Vou jogar na roda o Robson, aqui, nosso diretor de imagem. Quando você tem essa dificuldade de sono, você, por exemplo, a tua rotina, você é médico, um dia você está atendendo aqui, um dia você está atendendo ali, um dia está virando uma noite, um dia não. É melhor você ter uma quantidade de sono ou é melhor você dormir pouco, mas dormir com aquela qualidade que você explicou? O quarto escuro, com bastante silêncio. O pessoal tem uma mania de achar que tudo a gente consegue compensar. Porque eu trabalhei 24 horas ontem, então hoje eu vou dormir 24 horas. Não, o organismo não trabalha assim. Você só vai confundir mais. Algumas pessoas, já é sabido que algumas pessoas elas conseguem se adaptar. Ou seja, elas conseguem, principalmente na minha profissão, conseguem dormir um pouquinho menos e esse sono ele alcançar
os sonos mais profundos e realmente ocorrer todo o processo que ocorre durante aquele estágio. O corpo se adapta. O corpo acaba se adaptando. Isso não quer dizer que eu, prolongando o meu sono, eu vou fazer mais ciclos do sono e vou conseguir melhorar mais. Claro. Não, isso não é certo. É sabido também que os acidentes, como foi dito aqui nas reportagens, os acidentes durante a noite sempre é mais catastróficos. 90%, se eu não me engano, eu li aqui na pesquisa, 90% dos acidentes mais graves nas empresas acontecem exatamente nesse período aí da noite. Desatenção, né? Aquela explosão da região nuclear lá, me fugiu o nome, foi durante a noite. Então, assim, são acidentes catastróficos. Em decorrência do quê? De todo o próprio corpo da pessoa não está preparado. Louco para descansar. Doutor, tem que encerrar. Foi ótimo. Muito obrigado por todas as dúvidas que a gente conseguiu tirar aqui. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar aqui no seu programa, Wagner. Não poderia deixar de mandar um abraço aí para o pessoal lá da Igreja Central Paulistana. No domingo agora, nós estaremos realizando uma atividade que é a Expo Saúde. Você até falou comigo. Isso, a Expo Saúde é a nossa feira de saúde, onde lá nós iremos ensinar a toda a população da comunidade da circunvizinhança como adquirir meios e hábitos de saúde de forma a modificar a sua vida. Então a Feira da Saúde acontece no Colégio Adventista da Liberdade, Rua Taguá, número 88, na Liberdade, em São Paulo, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Expo Saúde, o doutor vai estar lá também. Vou estar lá. Se tem dúvidas sobre a sua vida, sobre a sua saúde, apareça lá para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, doutor. Obrigado, Wagner. Foi um prazer. Prazer. Intervalinho rápido, a gente volta já cozinhando. Vamos aprender a fazer esse mousse de suco de uva. Não sai daí, a gente volta já.